Então, quando Eliseu foi cercado, né, pelos soldados mandados pelo rei da Síria, porque o que estava acontecendo? Deus revelava para o profeta, só para contextualizar, né? Deus revelava para o profeta Eliseu aquilo que o rei da Síria estava tramando, o rei de Arã, né? Estava tramando para vir contra o povo de Deus, vir contra Israel. Então eles pretendiam, o rei da Síria, o rei de Arã, ele estabelecia lá os seus planos, lá com os seus conselheiros, com os seus generais, e Deus revelava para o profeta Eliseu, e Eliseu contava para o rei de Israel. Então, de toda forma que ele planejava vir contra o povo de Israel, Deus dava o livramento. Através do profeta, a revelação vinha e ele passava para o rei. E aí o rei chegou a uma certa ocasião que ele achou que tinha alguém delatando, tinha alguém contando, revelando os planos que eles traçavam lá para atacar Israel. Aí até que alguém falou para ele, falei, não rei, não é isso não, é porque lá existe um profeta que Deus revela as coisas para ele, e ele conta para o rei. E aí aconteceu essa situação. Então nós vamos ler do verso 12 em diante. Um dos servos ponderou: ó rei meu senhor, não é isso que se passa. O profeta Eliseu, que está em terras israelitas, conta ao rei de Israel tudo quanto dizes no secreto dos teus aposentos. Diante do que o rei determinou: ide e vede onde ele se encontra, vou mandá-lo trazer. Então lhe informaram: o profeta, ou seja, Eliseu, está em Dotã. Ele, o rei, mandou cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e sitiaram a cidade. No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu, e eis que um batalhão cercava toda a cidade, com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou, servo de Eliseu: ai meu senhor, o que haveremos de fazer? Então, quando o servo viu, eles estavam cercados pelo exército, pela parte daquele exército que estava ali cercando, que foram lá para prender e levar Eliseu lá para o rei inquiri-lo e possivelmente matá-lo. Aí o 16 diz assim: e o profeta acalmou o moço, dizendo: não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. Em seguida Eliseu orou suplicando: ó Yahvé, abre os olhos dele, ou seja, do moço, a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Amém? Então a parte que nos interessa nesse momento é somente essa. Então veja bem, às vezes a pessoa ela não consegue entender, não consegue perceber uma ação de Deus. Nesse caso aqui, os anjos já estavam lá, certo? Porque Eliseu já tinha visto os anjos, o exército angelical já estava lá. O exército estava ali mais próximo deles, com certeza, pelo relato bíblico. E em torno, no alto dos montes, estava cheio de anjos, em número muito maior do que aquele exército que foi mandado, parte daquele exército da Síria que foi mandado pelo rei ali para prender o profeta. Eliseu, como ele era um homem espiritual, ele tinha visão das coisas espirituais, ele já tinha visto os anjos, mas o moço estava ainda na fase do aprendizado, ele ainda não tinha desenvolvido essa capacidade, esse discernimento. A Bíblia não explica bem porquê, mas ele ainda era jovem. Nós podemos supor que ele, se permanecesse fiel nos ensinamentos e na comunhão com Deus, com certeza que Deus também poderia fazer isso por ele. Mas naquele momento, naquela situação, o moço ficou apavorado, pensou: agora nós estamos fritos, esses soldados aqui vão nos matar. Ele não sabia para que eles tinham ido lá.
Então ele pensou que o pior iria acontecer, ficou com medo. Mas Eliseu falou para ele, falou: não, se acalma, fique calmo, confie em Deus, em outras palavras. Aí ele orou para Deus abrir os olhos do moço, e Deus abriu os olhos do moço, e o moço então pôde ver. Amém? Então nós precisamos ter fé, porque também, se não fosse uma pessoa de fé, o próprio Deus com certeza não iria abrir os olhos do moço. Porque tem gente, conforme nós comentávamos antes, sobre o caso, né? O caso ou o caos, não sei bem, do advogado que não crê em Deus. Então ele falou com Deus um dia, ele se esqueceu de uma audiência, e na hora que ele lembrou da audiência, ele já estava em cima da hora, e era a audiência mais importante da carreira dele até aquele dia, aquele momento. E ele então falou assim, falou: Deus, se o Senhor existir mesmo, o Senhor vai preparar uma vaga para mim lá de frente ao fórum, porque eu estou em cima da hora. Se eu não chegar lá num estacionário bem pertinho lá para eu entrar correndo, eu vou perder o horário e vou perder a audiência. E ele estava chegando. Quando ele estava chegando de frente ao fórum, uma pessoa foi saindo com o carro. Ele falou: Deus, não precisa mais não, que eu já arrumei uma vaga aqui. Então parece brincadeira, mas é uma brincadeira que tem uma importância, uma relevância para o contexto que nós estamos falando, nós estamos aplicando. Ou seja, é preciso ter fé. A pessoa que tem fé, que confia em Deus, se fosse o contrário, um cristão que tivesse orado, o que ele ia fazer? Agradecer a Deus. Falou: oh, Deus, como o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor preparou a vaga para mim do jeitinho que eu precisava, do jeito que eu pedi. E por falar em uma situação assim de Deus preparar e Deus fazer algo do jeito que a gente pede, já fazendo referência ao poder de Deus, que é o foco da nossa mensagem de hoje, eu tive uma experiência no início da minha conversão. Eu tinha pouco tempo de conversão, era, como a gente diz, novo convertido, ainda não tinha muito conhecimento de Deus e nem experiências com Deus. Naquela época eu estava ainda numa crise financeira, tinha começado a equilibrar um pouco, mas ainda estava passando uma fase de muito aperto financeiro, que pelo que me aconteceu antes da minha conversão a Cristo, eu tinha um carro velho, era um carro velho de ano, mas era um carro de boa procedência, muito conservado. E eu fui transferido para Brasília, fui trabalhar em Brasília. Era um Monza 85, e isso aconteceu em 2006, então o carro realmente já tinha muito tempo de rodagem. E eu ainda mandei na oficina para recondicionar o motor, mas recondicionou a parte de cima do motor, como se diz, não foi o motor completo, porque ficava muito caro. O mecânico falou: não precisa, seu carro está bom, só por prevenção, então vamos fazer a parte de cima. E assim foi feito. Mas o que aconteceu? Ele fez algo lá que não deveria ter feito, na época eu não tinha conhecimento, e consenti com que ele fizesse. Na verdade eu mesmo queria fazer, mas não sabia nas consequências, e ele também não se explicou para mim, que foi colocar um fluido do radiador, porque eu pedi para trocar a água, e a água do radiador estava sempre suja, e eu não sabia que não podia colocar, porque o motor já estava usado, já tinha ferrugem, né? Já tinha muito tempo de uso. Fluido é só para carro novo, né? Se for desde novo, tudo bem, mas se depois que está velho você colocar, traz consequência. E foi dito e feito. Eu estava indo para Brasília e ainda forcei um pouco o carro, porque eu levei algumas coisas. Primeiro, quando eu fui, levei algumas coisas, uma pequena mudança, porque eu fui morar lá por um tempo, e depois eu levei ainda uma moto até emprestada de um amigo meu, e na carretinha. E bom, e quando eu estava chegando próximo de Brasília, o carro estava indo bem, mas eu estava pisando muito, porque eu já saí daqui no domingo, tarde da noite, para dormir, para na segunda-feira de manhã cedinho começar a trabalhar. Eu já estava trabalhando lá, já fazia acho que uns 2 meses,
mas eu estava morando muito longe do trabalho e eu rodava 60 quilômetros por dia para ir no trabalho, 30 para ir, 30 para voltar. Por isso que eu levei a moto, porque eu estava gastando muito combustível. Então eu precisava fazer economia, senão no fim das contas não conseguia aproveitar a minha ida para lá e organizar minhas finanças. Bom, e daí que chegando próximo já do DF, uma subida leve, discreta, eu comecei a sentir que o carro perdeu força, caiu um pouquinho a velocidade. Eu falei, mas o que está acontecendo? O carro estava indo bem até então, de repente não era uma subida forte, reduzi a marcha, continuou perdendo força, continuou caindo a velocidade, devagarinho, mas estava caindo. Aí de repente, quando eu olhei para o painel lá, o ponteiro da temperatura já estava lá em cima. Falei, vixe. Aí já estava chegando próximo do posto fiscal, tinha a entrada lateral, né, para passar pelo posto fiscal, e ali eu entrei e parei. Tinha um rapaz comigo que morava no outro prédio de frente onde eu morava, daqui de Berlândia, foi comigo nesse dia. E quando eu parei o carro, que eu abri, o motor estava quente, já saiu um pouco de fumaça. Quando eu peguei lá um pano e destampei o radiador, o resto de água que tinha subiu. E aí subiu, eu peguei a lanterna e fui olhar e vi que estava vazando água lá embaixo também. Falei, agora a coisa aqui agora ficou complicada. À noite, domingo à noite, isso já devia ser por volta de meia-noite, quase 1h da manhã. Falei, meu Deus. Aí eu perguntei para ele, falei assim, tem um posto por aqui? Ele falou, tem um posto, mas do outro lado. E o retorno é longe, mas tem um mais perto, para quem vem, sentido contrário. Eu falei, eu vou fazer um gato ali, né, o jeito, porque eu não podia forçar muito o carro naquela situação. Eu tinha levado uma água, que eu sempre fui uma pessoa assim, precavida, levei um galãozinho de água, pus a água, mas punha a água em cima e ela vazava embaixo. Eu falei, bom, seja o que Deus quiser, e vamos embora. E assim a gente foi, devagarinho, entrei no posto, parei, pedi o moço para botar água no radiador, e ele falou, essa água que tem aqui é uma água salobra, não é uma água boa. Eu falei, moço, aqui eu estou precisando de água, pode ser qualquer água, o meu carro está sem água. Aí pegou a mangueira lá, veio e colocou. E aí eu estava já orando a Deus. Falando, Deus, só o Senhor agora, porque não tem jeito. E como é que eu vou fazer com esse carro aqui agora de noite? Amanhã eu tenho que trabalhar cedo, estou um pouco longe de casa ainda, não vai ter mecânico essa hora da noite, domingo, não tem jeito. O senhor precisa fazer algo aqui e dar um jeito de segurar essa água aí no radiador desse carro. Em nome de Jesus, eu estou pedindo, eu estou clamando. E só no pensamento. As pessoas não sabiam que eu estava orando. Aí daqui a pouco, aquela água que estava vazando, ela foi parando de vazar e começou a encher o radiador. Aí eu já comecei a ficar um pouquinho alegre, né? E quando encheu mesmo, que começou a transbordar, eu agradeci a Deus, assim, só no pensamento. Eu não tinha ainda uma fé muito firme, eu estava mais ali com a fé, mas mais pela necessidade, mais pela circunstância, né? Mais pela necessidade. Na hora, vamos dizer assim, do desespero, mais crendo e pedindo a Deus. E daí foi que nós fomos, e eu pedi a Deus assim, Deus, segura essa água nesse radiador, pelo menos até eu chegar na porta do prédio. E aí o moço falou daquela água, eu não quis falar também muita coisa para ele, mas o moço do posto. Mas na hora que nós fomos andando com o carro, eu fui devagarinho, a caminho de lá de onde eu morava, eu falei com o rapaz que estava de carona comigo, falei, essa água aí, Deus é que segurou essa água aí, porque eu pedi para ele segurar. Eu orei e pedi a ele. Falei, eu vou dar o testemunho, né? Porque Deus já está abençoando, né? E eu creio que também isso agradou a Deus, né? Então ali eu não sabia muito ainda, não tinha muita experiência com Deus, quase nenhuma, mas eu tive fé. E assim foi. Na hora que nós paramos lá de frente ao prédio, ele morava do outro lado, estava fechado,
o portão e eu estava sem controle, porque fazia pouco tempo que eu tinha mudado para lá, tinha que mandar fazer um controle para mim. Eu fui lá na portaria e pedi para o porteiro abrir o portão para passar o carro. Quando eu estava voltando lá da portaria, que estava assim a distância de uns 50 metros talvez, que eu olhei na direção do carro, Deus me direcionou os meus olhos para ver debaixo do carro a água vazando. Na hora eu lembrei, assim, eu pedi a Deus para segurar a água até chegar na porta do prédio. E Deus fez questão de me mostrar que Ele tinha feito exatamente como eu pedi. Glória a Deus.